Você sabia que um dos filmes mais influentes do terror não existe? Então fica por aí para conhecer essa história. Olá, eu sou o Alexandre e esse é o canal do Cine Alerta. De acordo com informações de institutos que se dedicam à preservação de filmes antigos, estima-se que pelo menos metade dos filmes produzidos até 1950 se perderam para sempre. Os números ficam ainda piores quando a gente analisa os filmes que foram produzidos até 1929. Cerca de 90% deles não existe mais. Mas por que isso acontece? Por que os filmes se perdem? A resposta, infelizmente, além de ser bem triste, ela é um tanto óbvia. Os filmes até 1929, até 1930 ainda fazem parte do cinema mudo. E os estúdios, com a invenção do cinema com som, do cinema falado, não tinham muita intenção em preservar os filmes que foram feitos antes, os filmes mudos, porque na ideia dos executivos de estúdio, esses filmes mudos não teriam interesse do público, que agora estaria apenas interessado nos filmes falados. Não passou pela cabeça desses executivos que os filmes mudos foram, na verdade, responsáveis pela criação de boa parte do que a gente tem hoje como estrutura narrativa dos filmes clássicos, né, e dos filmes atuais, né, do cinema hollywoodiano no geral. E os filmes eram simplesmente armazenados sem o menor cuidado. Para piorar a situação e demonstrar como que os estúdios realmente não estavam interessados na preservação desses filmes, muitos deles foram destruídos de propósito, queimados, incinerados, simplesmente para aproveitar o material que sobra quando você queima uma película. A película é um material, inclusive, altamente inflamável. Então, aqueles que acabaram sendo guardados, como eram guardados sem a menor preocupação com cuidado e com essa questão dela ser inflamável, qualquer faísca poderia gerar um incêndio de grandes proporções. E a maior parte dos filmes que foram destruídos ao longo dos anos foram justamente por conta de incêndios. E o filme que eu vou comentar aqui foi vítima justamente de um incêndio que aconteceu nos anos 60 nos estúdios da MGM, em que a última cópia desse filme foi perdida para sempre. Pelo menos é o que acreditam os historiadores, é o que acreditam os colecionadores, mas por conta de ainda existir uma esperança de que uma cópia pode ter sobrevivido, esse filme é considerado também o santo graal dos filmes perdidos. Eu estou falando de London After Midnight, ou como foi chamado aqui no Brasil, Vampiros da Meia-Noite. Esse filme gera muito interesse por alguns motivos externos também, além do fato dele ter se perdido. Mas depois a gente entra um pouquinho nesse assunto. Vamos falar do filme em questão, sobre o que é London After Midnight. A trama do filme começa quando um rico empresário, Balfour, ele é encontrado morto por seu mordomo, que imediatamente chama a polícia para descobrir o que aconteceu. Durante a investigação, a polícia acaba encontrando uma carta de suicídio e finaliza o caso como um suicídio. O Balfour, ele tinha uma filha que fica aos cuidados de seu vizinho e amigo, Sir James Hamlin. Pois bem, 5 anos depois da morte do Balfour, na casa onde ele morava e que está abandonada, já que a filha dele foi morar com o vizinho, né, o Hamlin, começam a aparecer estranhas figuras que o folclore local, as pessoas que acabam tendo essas visões, chamam de vampiros. A casa então acaba ficando com o estigma de ser um local mal assombrado e a coisa piora quando essas pessoas, na verdade, estão alugando a casa e no contrato de aluguel está a assinatura do Balfour. Aí todo mundo começa a ficar realmente com medo do que está acontecendo ali. E o investigador que era o responsável pelo caso quando o Balfour morreu, acaba ressurgindo para investigar ali toda essa questão do vampirismo. Ele agora não trabalha mais para a polícia, é um investigador particular e é chamado para investigar, para tentar descobrir o que está acontecendo de verdade. E a trama é repleta de momentos muito interessantes e macabros que são muito bem dirigidos pelo Tod Browning, mas principalmente levam todo o peso da atuação do Lon Chaney, que faz o investigador e também faz as aparições desse personagem que seria o vampiro da história. Lon Chaney, para quem não conhece, era chamado de o Homem das Mil Faces, e não era à toa. Cada personagem que ele fazia era completamente diferente, carregado de uma maquiagem que fazia com que o Chaney desaparecesse por completo, né? E realmente o personagem que ele estava interpretando
era a única coisa que a gente conseguia identificar. Boa parte dos filmes mudos do Channing, inclusive, estão incluídos nessa lista de filmes perdidos, mas a interpretação mais particular dele, que é completamente perdida, é justamente a de London After Midnight. Já o diretor Todd Browning é muito famoso por filmes de horror, principalmente por ter dirigido a primeira adaptação cinematográfica oficial do Drácula, em 1931, aquela com o Bela Lugosi, que está na memória de gente até que nunca viu o filme, de tão influente que ele é, e de tão importante que ele é para a cultura pop, para o cinema de horror, né? O Browning escreveu o roteiro do filme baseado numa história que ele havia escrito alguns anos antes, chamada O Hipnotizador. E aí, a partir daqui, eu acredito que qualquer coisa que eu fale a respeito da trama do filme seria spoiler. Principalmente porque é um filme que quase ninguém assistiu. Eu acho que você que está assistindo esse vídeo provavelmente nunca viu. Afinal, é um filme que não existe. Apesar de existir uma versão desse filme disponível, inclusive no YouTube, mas é uma versão que foi reconstruída a partir de stills, de fotos do filme. Então ela não tem movimentos. Ela utiliza os textos do roteiro original do filme, que inclusive também pode ser facilmente encontrado se você pesquisar no Google, mas é uma reconstrução do filme, uma reconstrução com fotos que estavam aí disponíveis ao redor do mundo. Foi feita uma pesquisa, essas fotos foram reunidas e a partir daí o mais próximo do que a gente pode ter da experiência de assistir London After Midnight é esse filme reconstruído. O filme foi lançado em 1927 e não teve uma boa recepção pela crítica, mas pelo público ele foi muito bem recebido. A crítica não gostou muito das reviravoltas que o filme propõe e na época acusa o Todd Browning de ser mirabolante demais e nem um pouco realista, mas o público mesmo gostou e London After Midnight está entre os 10 filmes mais assistidos lançados em 1927. Olha, não é à toa. A caracterização do Lon Chaney, a direção do Todd Browning, que busca trazer elementos góticos e realmente terror, chamam muita atenção e eu não culpo o público por ter gostado do filme. Pelo pouco que a gente consegue ter de contato com o filme de verdade, eu também não culpo os críticos. Existe sim um plano muito mirabolante sendo contado ali, que eu acredito que na época tenha causado essa animosidade entre a crítica e o Todd Browning. E eu acho até que o Todd Browning concorda com isso, porque anos depois, quase 10 anos depois, ele lançaria uma nova versão do filme, agora falada, e com o próprio Bela Lugosi, que havia feito Drácula com ele, no papel do vampiro, que é nítido como que o Todd Browning deu um polimento melhor para o roteiro, dividindo inclusive as funções de um personagem só em 3, deixando o roteiro mais enxuto e até de mais fácil aceitação por conta de algumas modificações que ele faz a respeito do tempo, né? Enquanto no filme de 1927 se passam 5 anos desde a morte do Balfour, na versão que ele faz depois, chamada de Mark of the Vampire, né? A marca do vampiro, esse tempo é reduzido, fazendo com que fique um pouco mais verossímil as coisas que acontecem ali, que são reveladas. Inclusive o filme Mark of the Vampire acaba fazendo as revelações da virada de roteiro que ele dá bem antes do que o filme original, que também ajuda a deixar tudo mais fácil de ser compreendido pelo público e de ser aceito pelo público também. Mas, de qualquer forma, as lendas envolvendo London After Midnight não começam simplesmente porque o filme se perdeu, não. Um ano depois do lançamento do filme, em 1928, um sujeito matou uma mulher em Londres dizendo que o personagem vivido pelo Lon Chaney, o vampiro, havia aparecido para ele e pedido para ele matar a mulher. Aí o filme ganhou status de lenda urbana, até com uma questão de ser um tanto amaldiçoado, coisa que obviamente ganhou mais peso quando o filme foi completamente destruído num incêndio. Mas graças à direção do Browning e à caracterização impressionante do Lon Chaney, não é porque ele foi destruído que ele foi completamente esquecido ou que não se tornou um filme extremamente influente. E não tem como negar a influência de London After Midnight, principalmente a influência do próprio Lon Chaney, na caracterização de alguns personagens de filmes recentes, inclusive. A própria diretora Jennifer Kent já falou
que o visual do Chaney foi uma das bases de inspiração para a criação do Sr. Babadook, do filme Babadook, de 2014. E os fãs de London After Midnight imediatamente reconheceram a influência do Lon Chaney nesse pôster aqui do Telefone Preto. Olha só, é bem parecido, né? Não tem como negar isso daí. Quem também chamou atenção para uma influência foi o Bob Kane, criador do Batman. Em uma discussão sobre Batman o Retorno, né, o segundo filme do Batman dirigido pelo Tim Burton, o Bob Kane disse que havia visto ali uma certa influência do Lon Chaney em London After Midnight na caracterização do Pinguim. De fato, eu acho que é bem parecido. E levando em conta que o Tim Burton é um grande entusiasta do terror, eu não duvido nada que a imagem do Lon Chaney tenha servido como inspiração para os desenhos iniciais do Burton quando ele começou a esboçar como seria o visual do Pinguim. Outra semelhança notável é o personagem do Stephen Rea em Entrevista com o Vampiro. E esse não dá nem para negar, né? É um vampiro em Londres. E em meio a todas essas lendas, a influência e ao interesse gerado por London After Midnight, a editora Script está lançando no Brasil Vampiros da Meia-Noite. Adaptação do filme, escrita pelo roteirista chileno Gonzalo Ollanedel e desenhada com o traço incrível do argentino Henrique Alcatena. A HQ já está em pré-venda para outubro, então se você se interessou, compra pelo link que está aí na descrição do vídeo. O Ollanedel é um grande fã de London After Midnight e teve a oportunidade de pegar ali o roteiro original, de pegar uma adaptação do filme em livro que havia sido lançada na época do lançamento do filme, lá nos anos 20, e também uma outra adaptação em livro, novamente, né, que saiu na França. Ele juntou todos esses textos, pegou o Alcatena e criou uma adaptação muito fiel ao espírito do filme. E o desenho do Alcatena é maravilhoso. Ele consegue trazer todos os elementos góticos e sombrios da história, consegue criar layouts de página maravilhosos, impondo um ritmo muito empolgante para a leitura, e o Ollanedel consegue também fazer alguns links na história para deixar tudo muito mais polido do que o próprio roteiro original do Todd Browning, apesar de ser extremamente fiel ao texto original. É um quadrinho que não só agrada aos fãs de terror, porque o desenho do Alcatena, de novo, é realmente impressionante, o traço dele consegue passar elementos de horror como poucos, mas também agrada aos fãs de cinema, que tem aqui nessa HQ uma oportunidade que eu acho muito mais completa de conferir o que poderia ser realmente esse filme do que a própria versão reconstruída lá, que foi lançada no início dos anos 2000. Adaptações em quadrinhos geralmente são produtos que acompanham o lançamento de algum filme, mas esse não é o caso aqui. Com Vampiros da Meia-Noite, a adaptação surge para suprir a falta do filme em si, com um olhar criativo respeitoso à obra, mas com identidade própria. E é por isso que eu não falei da virada do filme, do plot twist do filme, porque eu acho que quem não conhece, ao ler essa obra, vai conseguir ter todo o sentimento ali do que é esse plot twist. Então, a editora Script, que está apoiando esse vídeo, inclusive, e eu só tenho a agradecer pela confiança no canal aqui do Cine Alerta para fazer a divulgação desse lançamento, mas principalmente por trazer à tona para muita gente que não conhece o London After Midnight, porque eu tenho certeza que quem não conhece vai ficar bastante curioso com esse filme. Infelizmente, né, a nossa única esperança é que em algum lugar do mundo, algum colecionador está se apegando aí a uma cópia que pode até ser pirata, mas que ainda exista desse filme. E que em algum momento a gente vai conseguir finalmente assistir também ao London After Midnight. Enquanto isso não acontece, o quadrinho do Alcatena e do Ollanedel com certeza vai suprir bastante essa falta. E você, conhecia a história do filme extremamente influente que não existe mais? Fala aí na área de comentários se você já assistiu a versão reconstruída de London After Midnight. Afinal, como eu já comentei, ela está disponível no YouTube. Se você nunca viu, vai lá, assiste. Depois fala aí pra gente o que você achou. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu like também, ativa o sininho para ficar de olho nas nossas atualizações. E para ajudar a gente a manter esse conteúdo todo no ar, entra lá em padrim.com.br/cinealerta. Tenho certeza que tem um plano que cabe no seu bolso, que ajuda a gente a manter
esse conteúdo no ar e também os nossos podcasts que você confere lá no Spotify. É só procurar por Cine Alerta. Você também pode ajudar a gente toda vez que precisar fazer suas compras, acessando o link que eu deixo aqui embaixo, te leva direto para a Amazon e toda vez que você comprar por um dos links que eu deixo aqui, garante uma ajuda pra gente. Mais uma vez, nosso agradecimento à Editora Script, que confiou no nosso trabalho e tornou possível a produção desse vídeo. E claro, a você que acompanhou até aqui. Valeu pela audiência e até a próxima!